Sim, deixa um pouquinho só. Desde Tá bom. 1977, Astral Terapias Holísticas. Viver é incrível. Templo Escola de Umbanda, Aranauã. Olá, irmãos, muito bom dia para vocês que nos acompanham mais uma vez pela Rádio Cruz Alta AM 1140 e também através da live pelo Facebook na página do Templo Escola de Umbanda, Aranauã. Hoje é sexta-feira, dia 31 de maio de 2019 e esta é a edição número 34 do programa Sagrada Umbanda. São nossos colaboradores neste projeto, Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977, Astral Terapias Holísticas, Viver é Incrível e Templo Escola de Umbanda, Aranauã. Eu sou o sacerdote Marcos Adriano Vargas, dirigente espiritual do Templo Escola de Umbanda, Aranauã, templo este situado aqui na cidade de Cruz Alta, na Avenida Barão do Rio Branco, 336, com sessões públicas e gratuitas, todas as terças-feiras às 20 horas, e com distribuição de senhas em quantidade limitada, das 19 horas em diante. Claro, você pode interagir conosco, enviando a sua mensagem, sugestão, dúvida, através do número de WhatsApp, número 55 991 34 3107, eu vou repetir, 55 991 34 3107, pelo telefone do estúdio da Rádio Cruz Alta, 3343 1207, e pelo e-mail, programa sagradaumbanda@gmail.com. Eu quero convidar você, irmão e irmã, para a próxima terça-feira participar da nossa sessão pública e gratuita com a linha de caboclos. Esses guias espirituais luminosos que nos auxiliam em todas as nossas dificuldades. Então, às 20 horas da próxima terça-feira, teremos sessão pública e gratuita com a linha de caboclos. E lembrando, a distribuição de fichas e senhas são limitadas e são distribuídas das 19 horas em diante. Tema de hoje: qual a função dos elementos na Umbanda? A Umbanda se utiliza de inúmeros recursos elementais. Quando nós vamos a um terreiro, nós enxergamos imagens, nós vemos plantas, flores, otás, que são as pedras, não é verdade? E inúmeros outros elementos constituídos de forças da natureza. Ou seja, esses elementos estão linkados, vinculados, ligados a elementos, forças e poderes da natureza. E por isso que dizemos que a Umbanda é uma religião elemental. Ela se utiliza sim de altares, de imagens, de flores, de defumação, de ervas, de pedras, de armas, entre aspas, das divindades pelas quais elas manifestam o seu divino poder. E por isso nós dizemos que é uma religião elemental. Mas qual a função desses elementos? Afinal, esses elementos eles servem apenas de adorno? Tem uma função religiosa e mágica? Sim. Nós sabemos que existem religiões que são contrárias ao uso de imagens, né? Nós não somos idólatras, como algumas pessoas dizem. Nós temos nos elementos, inclusive nas imagens, funções mágico-religiosas. Quando num terreiro, por exemplo, há um conjunto de imagens, nós devemos entender que essas imagens nos remetem a alguns mistérios divinos. Como nós humanizamos as divindades criando forma, por exemplo, quando nós falamos de Ogum, nós associamos a forma de um guerreiro. E quando nós acrescentamos a essa equação uma imagem que nos leva, nos liga à imagem desse guerreiro, e se esta imagem ela é feita, construída de elementos naturais, como por exemplo o gesso, nós temos ali um ponto de força, nós temos um elemento condensador da energia, da vibração, do magnetismo daquela divindade. Claro, desde que corretamente consagrada e imantada. Nós temos outros inúmeros exemplos, as flores, os elementos vegetais.
As ervas que são utilizadas nas defumações e nas preparações das engírias de Umbanda. Cada divindade, cada orixá é responsável por um elemento na criação. Nós falávamos agora há pouco do orixá Ogum, o elemento dele é o ar. Então tudo que é associado ao elemento eólico é regido por esse grande orixá. Então quando nós falamos, a título de exemplo, de uma defumação, o elemento eólico está presente por meio da fumaça e isso é regido por Ogum. Quando essa fumaça é direcionada pelo dirigente ou pela a pessoa que está aplicando essa defumação, nós temos a presença do mistério de Yansan, que é direcionadora, e assim por diante. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo com a publicidade dos nossos patrocinadores e já retornamos. Vargas Advogados Associados, credibilidade e tradição desde 1977. Astral Terapias Holísticas. Viver é pega incrível. Qualquer uma, não passa. Escola de Umbanda Aranauã. Acabou não dando tempo de novo. Ok, retornando. E nós falamos dos elementos na Umbanda. Então, quando nós falamos de ervas, quando nós falamos de outros elementos, pedras são os otás dentro da Umbanda, nós temos que entender que, em se tratando de pedras, há uma regente maior desse mistério, que é a Orixá Ogum. Ela rege todo o mistério mineral. Mas a par disso, a par da regência principal, nós temos outros orixás que, vamos dizer assim, que eles são os responsáveis pela criação de elementos. Então, quando nós pegamos, e falávamos do orixá Ogum, e nós pegamos uma pedra que foi feita, que foi construída, isso entre aspas, pelo orixá Ogum, e a título de exemplo podemos citar a hematita. Quando nós temos dentro de um terreiro uma pedra hematita, nós devemos entender que a construção atômica dessa pedra possui um desenho molecular, né, que nos remete a uma onda fatoral, e nós podemos falar sobre isso em outro programa, uma onda fatoral mental do orixá Ogum. Então, através da pedra hematita, o Ogum se manifesta dentro do terreiro e assim por diante em relação aos outros elementos. Como eu disse antes, a par da regência principal das pedras, que é da orixá Oxum, cada um dos orixás que se manifestam na Umbanda, eles projetam os seus fatores, os seus mistérios divinos em outros elementos, em outros minerais. E nos remetendo de novo a Oxum, nós podemos ter inúmeras pedras, o quartzo rosa, a própria pirita, que possuem na sua composição molecular o desenho de uma estrutura atômica que nos remete a uma onda vibratória e fatoral desta orixá. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não são meros adornos. Nós não colocamos elementos num altar e nós não ativamos eles por vaidade ou para deixar apenas mais bonito. Todos os elementos que estão dentro de um terreiro, eles possuem um fundamento mágico religioso, claro, sem dúvida alguma, eles trazem uma beleza ímpar. E quando nós entramos num terreiro e vemos flores, vemos imagens, católicas ou não, quando nós vemos pedras, isso nos remete àquela divindade regente desse mistério respectivo, seja ele mineral, seja ele vegetal, aquático, telúrico e assim por diante. Então, Umbanda tem fundamento e é preciso que a gente entenda esses fundamentos para poder falar com propriedade. Então, quando muitos falam sem conhecimento e sem propriedade, estão cometendo um grande equívoco, tá bom, meus irmãos? Então, esse é o programa Sagrada Umbanda, que é levado ao ar de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio Cruz Alta AM 1140, às 11h50. E eu sou o sacerdote dirigente do Templo Escola de Umbanda Aranauã, Marcos Adriano Vargas. Nós agradecemos a audiência desta semana. Agradecemos aos ouvintes e àqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, pelo Facebook, na página do Templo Escola de Umbanda Aranauã, também pelo nosso Instagram. Pedimos que compartilhem os nossos vídeos para que esse conhecimento possa chegar mais longe e a nossa Sagrada Umbanda a se expandir
a locais que normalmente não chega, tá bom, meus irmãos? Mais uma vez, então, obrigado pela audiência dessa semana. Fiquem todos com Deus, com o Olorum, com os Sagrados Pais e Mães Orixás, e até a próxima segunda-feira. Um axé a todos e um abraço. Ficou legal, eu falava de Ogum, botou um ponto dele, ficou bom, ficou legal. Olá, irmãos, obrigado pela audiência. Se puderem compartilhar esse vídeo para ele chegar mais longe, nós agradecemos. Um abraço e até a próxima segunda-feira. Até mais.